tinta na obra, na parede, na história. Pintor, gesseiro, pedreiro da vitória. Está começando, o mundo da tinta não para. Está começando, o mundo da tinta não para. É tinta em tudo, é obra no ar. O mundo da tinta não para. Muito boa noite, estamos no ar, mais um episódio, O Mundo da Tinta Não Para. E você sabe, cor é vida, cor é estratégia para que o seu ambiente fique mais confortável, a sua chegada e a sua saída. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve de forma gratuita, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, Davi Quintino D, e também o nosso Instagram, O Mundo da Tinta Não Para. Segue lá ambas partes, todo tem dica, tem vídeo, e você vai ficar sempre maravilhado de todo dia ter um vídeo diferente, beleza? Hoje à noite eu tô com uma pessoa especial de fora, a gente tá ficando chique aqui demais, o nível tá subindo aqui, e é isso aí. Hoje eu tô com uma advogada, o nome dela é complicado, ela vai falar, mas é complicado, tá? Como eu já peguei uma afinidade, eu vou chamar ela do nome menor, porque, né, já sabe. Hoje eu tô com a advogada Doi, lá de Goiás. De Goiás, minha cidade natal é Itaúsu, e o meu nome é Duyuska. Imagine só. Muito boa noite, obrigado pela sua presença nessa noite aqui. Eu sei que, né, a advogada cheia de compromisso, mas reservou um tempinho para estar conosco aqui falando um pouco sobre essa parte, né? Ela é advogada de obras também, que a gente precisa, ela vai falar muito sobre isso. E se eu fosse você, já pegava o Instagram dela, já começava a seguir, papel e caneta também, porque é importante o que vai ser dito nesta noite aqui. Obrigado, tá? Eu quem agradeço a oportunidade, fico muito feliz de estar aqui, de poder contribuir com um pouco da nossa experiência e aprender com todos vocês, né? Que é o que vem acontecendo aí no dia a dia dessa trajetória profissional. É isso aí. Du, e como que surgiu essa questão de ser advogada de obra? Então, vamos lá. Eu sou advogada há mais de 10 anos. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa da construção civil à frente do departamento jurídico. Certo. E aí, lidando ali no dia a dia, era uma empresa que prestava serviço de manutenção predial, eu comecei a entender como é que funciona, né, essa dinâmica e a necessidade dessa parceria, dessa aproximação do jurídico com a construção civil. As demandas iam surgindo, os problemas iam surgindo e a gente precisava dar solução e proteção para esses profissionais. E aí, com base no dia a dia, as demandas foram crescendo, os engenheiros tinham obras particulares, além de trabalhar para a empresa, e aí eles sempre me solicitavam, né? Doe um contrato, demanda trabalhista, sempre tiravam dúvidas. E aí eu fui vendo a proporção que é esse universo e eu decidi me especializar na área e hoje eu tenho um escritório 100% focado nessa demanda, que é a construção civil. Construção civil, onde vai proteger tanto o prestador... Isso. Hoje o escritório ele desenvolveu umas práticas preventivas, porque é a minha filosofia profissional. Eu acredito que o advogado ele não tem que ser visto como um profissional que resolve problema, e sim um profissional que evita que essa dor de cabeça chegue até o empresário, porque já basta a quantidade de problema na obra, né, do viés técnico. E aí, se você tiver que lidar com um problema burocrático, sabendo que aquilo poderia ter sido evitado, se torna tudo muito mais fácil. Então, hoje a gente desenvolve práticas preventivas para todas as áreas e nichos da construção civil, justamente pensando neste sono tranquilo, né? Do profissional. Do profissional, do prestador de serviço. Isso, do prestador de serviço. Seja ele qual for a área, qualquer você área. consegue evitar fazer um documento para isso. Perfeito. A gente trabalha hoje principalmente com as relações comerciais desses prestadores de serviço, por exemplo. Você vai ser contratado para realizar um serviço de pintura de alguma empresa. Como que funciona passar para o papel esse acordo que foi feito? Como que funciona regularizar esse acordo? Né? Então, a gente trabalha para formalizar essas relações comerciais. E é claro que se tiver algum outro problema, se a gente precisar judicializar, a gente também, né, também consegue atender o nosso cliente com relação a essa parte. Mas o foco é dar tranquilidade, é formalizar juridicamente
todas as necessidades desse prestador de serviço, desse empresário da construção civil. Certo, mas a nível de Brasil, hoje está sendo muito prático isso ou ainda é dificultoso? Então, eu costumo dizer que o meu cliente, ele chega para mim, infelizmente, depois da dor, Aí né? depois da dor, depois que aconteceu, até porque tem Sim. aquela frase, nunca aconteceu comigo, né? Isso, assim, a maioria sempre acredita que nunca vai dar errado. Né? Principalmente quando a gente fala sobre ações trabalhistas. Não, mas eu conheço ele, na construção civil tem muito disso, né? Trabalha comigo há muito tempo, não vai me dar trabalho, é na diária. Então, assim, infelizmente, de 100% dos meus clientes, 90% chegam depois de um prejuízo financeiro, de um cliente que não pagou, de uma ação trabalhista que teve, de um acidente de trabalho. Então, ele chega ainda pela dor, pelo problema. Aí a gente resolve, apaga o fogo ali, né? Atua na emergência, resolve, e depois implementa as outras medidas para garantir dirimir, né? Esse risco e evitar que esse problema se torne real novamente em um outro momento. Entendo. E na função ali do exercício, seja ele qual for, mas é um prestador, ok? Ele não lhe chamou, não pegou o seu serviço, não contatou você logo de início, formalizou o contrato, e aí deu início uma obra lá. Digamos que essa obra está em 70 mil, né? E no decorrer disto, o cliente só deu uma entrada, né? E a metade da metade que seria, né, o acerto. E ali não deu mais, não fez mais os pagamentos, né? E aí o profissional, né, com bom caráter e ficou com prejuízo. Mesmo sem esse documento inicial, o cliente ele pode alegar que ele não recebeu esse documento, então ele pode se evadir, não querer pagar? Então, hoje, a gente vê que isso é uma realidade muito grande, né, na construção civil. O empresário vai, ele começa, ele atende o cliente, no meio do caminho o cliente muda de ideia, o dono do imóvel não quer te pagar. Exato. E, infelizmente, isso é muito mais frequente do que a gente imagina, é lidar com essa má-fé do cliente. Apesar de ser um pouco mais trabalhoso, da gente não ter esse contrato, essa documentação inicial, há formas da gente conseguir fazer uma cobrança desse cliente. Então, através de uma notificação extrajudicial, assim, a maioria dos profissionais da construção civil estão ali com o celular, tirando foto da obra, né, da prestação do serviço dele, tem algumas mensagens do WhatsApp, que é o que eu sempre digo, o WhatsApp ele não é a melhor ferramenta, mas ele contribui muito com essa comprovação de tudo o que aconteceu, né? Então, a gente reúne todas essas evidências, faz uma notificação extrajudicial para esse dono desse imóvel, que é esse cliente que está inadimplente, e começa a criar toda essa formalização desse serviço. Então, a gente faz uma cobrança extrajudicial e, se não der certo, a gente pode ingressar com uma demanda judicial, sim, e tentar fazer uma ação de cobrança desse proprietário. Então, ele ainda não tem nada perdido ainda, né? Não tem nada perdido. Mas é um pouco mais trabalhoso. Dificultoso. Isso. É porque pensa, como é que é explicar para uma pessoa que não entende dessa realidade, que não trabalhou com você ali naquele dia a dia daquela obra, o que foi que de fato aconteceu, né? Então, quando a gente passa para o universo jurídico, não basta a gente falar, né, que é uma dor grande dos empresários da construção civil. Ah, mas eu fiz, eu trabalhei, eu entendo. Mas a gente não pode ficar nesse viés verbal. A gente precisa comprovar que aquilo que você está falando realmente aconteceu, né? Então, através de relatório fotográfico, através de uma notificação extrajudicial, onde a gente relata todos os pontos. Enfim, uma série de documentos que a gente pode ir criando ao longo do dia a dia da obra. Por isso que a importância de ter uma rede social, que a gente vem sempre falando aqui no programa, tem uma rede social, se você não quiser aparecer, mas pelo menos registre isso, né? Tem esse diálogo registrado entre você e o cliente, normalmente a galera recebe o pagamento via Pix, Sim, né? Se sim. utilizar o CNPJ ainda melhor, né? Sim, perfeito. Porque, por exemplo, o que a gente precisa criar? A gente precisa contar uma historinha. E essa historinha ela tem que fazer sentido, né? Eu tô falando de um universo onde a gente não tem contrato. Então, vejamos, se a gente precisar cobrar dele, o que comprova essa relação, né? São essas fotos, conversas ali no WhatsApp do dia a dia da prestação de serviço, nota fiscal que você comprou material para
para utilizar, né, naquele serviço em específico, algum comprovante de pagamento, porque na maioria das vezes, na construção civil se exige uma entrada, né? É. E aí é muito importante que todos os profissionais abram um MEI, né, ou tenham a sua empresa registrada e tenham uma conta bancária vinculada a a sua empresa, né? Porque aí você consegue comprovar que aquele pagamento foi feito para a sua empresa. Então, para várias finalidades, dentre elas, comprovar esse relacionamento com esse cliente. Ou seja, para fins jurídicos, o CNPJ ligado à empresa é É fundamental. fundamental. O CNPJ nada mais é do que um CPF corajoso, né? CNPJ é você, enquanto pessoa física, dono da sua empresa. Então, o CNPJ é a sua identificação. Então, a partir do momento que você tem a sua empresa, tudo que você fizer com relação ao seu trabalho tem que estar vinculado a esse CNPJ e a essa sua identificação enquanto empresário. Entendi. E normalmente assim, vai ter toda essa logística quando o prestador vem até o teu escritório pedindo, Sim, chorando, sim. meu Deus, eu tenho que receber esse dinheiro. Aí você faz toda a papelada, beleza, é Perfeito. contratada para isso. Mas na hora de notificar o contratante, Então, como que funciona? Hoje, a gente intervém em todos esses pontos. Eu não faço só o documento, né? certo? A partir do momento que o cliente entrou em contato comigo, ele delega essa função a mim. Sim. Então, é o escritório que vai entrar em contato com esse devedor, que vai explicar, a gente já vai se apresentar enquanto advogado, né, dessa pessoa, desse profissional, e que a gente está ali para intervir e negociar essa dívida, né? Então, assim, tem-se um peso em cima disso, né? Porque a pessoa que te deve, ela vai entender que você tem condições de cobrá-la na justiça. Ela vai entender que você tem comprovação do que você está falando. E geralmente tem funcionado, né? Ela pensa ali 2 vezes antes de seguir te dando um prejuízo, porque as ações judiciais, elas trazem reflexos, né? Para quem deve. A gente tem algumas ferramentas que são prejudiciais para quem deve. E as pessoas, elas não querem lidar com esse tipo de problema, né? No dia a dia. Afinal de contas, a gente está comprando, a gente está vendendo. Então, a gente precisa de alguns fatos de organização e ele não vai querer ficar devendo para o empresário. Entendi. Então, assim que o contratante é notificado, né, vão ter as Sim, suas a gente faz a conversas, eu negociação, converso. para não ir para a justiça. Isso, a gente faz de tudo, porque eu sou o tipo de advogada que não gosto da justiça. Por mais que esteja né, ali próximo, mas tenta isso. evitar. Exato, a gente tenta, porque eu entendo que qualquer prestador de serviço, ele precisa daquele valor ali como fluxo de caixa. É o dinheiro que vai fazer a empresa dele rodar. Então, se a gente tem ferramentas para cobrar de uma maneira facilitada, porque a gente sabe, vai para a justiça, demora, né? Isso, infelizmente, é uma realidade. Então, a gente desenvolveu práticas de negociação para poder conseguir resolver isso de uma forma amigável, né? Digamos assim, sem precisar interpor uma ação judicial. E assim, pessoal, eu estava conversando com ela um pouco antes, né, dos bastidores, e o celular dela não para. É muita gente, a gente acha que é algo que não vai acontecer, mas é algo que está se acontecendo de forma muito corriqueira, de uma grandeza, numa escala tão grande, né? Então o celular dela não para e ela não vai conseguir responder porque ela veio também, né, para participar de alguns eventos relacionados à área e tudo mais. E como que você vai conseguir administrar tudo isso? Porque assim, é algo que parece ser novo, mas não é. Não. Prejuízo é algo muito antigo, né? Todo mundo que presta serviço. Eu digo no sentido de contratar uma advogada voltada para a obra, né? Para o prestador de serviço, porque eu sou um prestador de serviço e sempre a culpa é do prestador. Sim. E aí é uma outra coisa que a gente tem que entender. Todos os trabalhos, todas as áreas têm os profissionais que são especializados naquilo, né? E a construção civil, ela exige isso. A gente, enquanto advogado, a gente precisa entender os pormenores do trabalho, das funções, de como comprovar, entender de norma regulamentadora, da técnica, do dia a dia, até para dialogar com as pessoas que te contratam, né? Como que eu vou dialogar com uma pessoa que te contratou para pintar se eu não tenho nem noção de quais são as etapas do seu serviço, o material que você utiliza? Então, a gente precisa estar sempre se aperfeiçoando, se especializando nisso, até para poder
ter condição de dialogar com as pessoas e entender sobre o ramo do negócio. Até para poder direcionar de forma mais Sim. correta, coerente, né? Até para não ser injusta. Sim, porque, por exemplo, suponhamos um cenário de uma ação judicial. Como que eu vou fazer um juiz entender o que é uma medição de um serviço? Exato. Né? Como que eu vou fazer ele entender sobre a garantia de uma impermeabilização? Que foi a causa, né? Um pouquinho mais cedo, você estava falando do seu Sim, amigo que deu sim. problema justamente nisso. Perfeito. Não era dele, mas Não ele era estava lá. dele, mas ele estava lá. Então, assim, é um cliente que assumiu uma obra em parceria com uma outra empresa. Ele fez a impermeabilização de parte de um telhado e deu problema numa parte que não foi ele que fez. Como que ele vai provar isso para um juiz? Isso, e agora? E agora? Ele tem foto? Ele conseguiu ali, através de um contrato, discriminar o objeto, o local da obra onde foi, de fato, responsabilidade dele pela execução? Então, a gente precisa traduzir isso, né, para que as pessoas entendam o que de fato aconteceu e comprovar que aquilo realmente foi daquela forma. E aí, dentro disso tudo, aí, mais uma vez, né, a questão do cliente não querer pagar, né? O cliente falar, não, o erro foi do prestador, só que ele contratou duas empresas. Então, mas é o que eu sempre falo para qualquer empresário da construção civil. O cliente só deixa de pagar quando a obra dele está o quê? Pronta. Então, o cliente está bem atendido, a obra dele está garantida. Quem vai ficar no prejuízo? O empresário, que se dedicou, que perdeu tempo, que poderia estar atendendo um outro cliente. O dono do imóvel não, ele está tranquilo, porque hoje na construção civil, todos os meus clientes, eles entregam com qualidade. Tem sempre aquela preocupação da técnica. Nossa, eu preciso pintar essa parede, eu preciso focar nesse acabamento. Então, eu sinto isso dos empresários, mas eles estão construindo sonhos de outras pessoas. Exatamente. Né? E prejudicando o seu sonho. Porque a sua empresa, você sonhou com ela, você já foi dormir pensando, eu quero atingir, né, um nível de faturamento, eu quero trabalhar tantas horas por dia, eu quero ter uma diária no valor de X, mas você está protegendo isso? Você tá colocando para o seu cliente as suas condições? Você está tendo uma postura profissional compatível com o serviço que você entrega? Então, você está realizando o sonho do outro e colocando o seu... Em segundo plano. Em segundo plano. Porque, ou terceiro, ou né? terceiro. A depender do prejuízo financeiro que você Meu tem, Deus. né? É complicado. E já teve causas, assim, alguma coisa que você fala, meu, essa aqui não vai ter jeito, ou todas a gente consegue? A gente sempre dá um jeito. A resposta do advogado é depende, Davi. Depende, porque na lei sempre tem brechas. Então, assim, são interpretações jurídicas, né? E Tá. aí a gente vai tentar analisar de uma maneira que beneficie o nosso cliente, seja às vezes ganhando um tempo para fazer um pagamento, principalmente em ação trabalhista, isso acontece muito. Às vezes o empresário contratou ele na diária e aí o colaborador ingressou com a ação para reconhecimento de vínculo. E aí, no fundo, a gente sabe que o empresário não devia ter contratado daquela forma, né? E ele tem que, digamos ali, que pagar os direitos trabalhistas daquele colaborador. Então, hoje a gente sabe que a justiça é né? Pró-empregado, a gente tem esses entendimentos, essas discussões, mas a gente utiliza de maneiras para conseguir administrar e fazer com que a empresa tenha um prejuízo menor, né? Entendi. É dificultoso, né? É dificultoso na questão, assim, como a gente estava falando. A cultura mesmo dos prestadores de serviço é entender que é a necessidade de entrar de forma muito formal, porque a gente está falando de valores. Sim. E quando se fala de valor, a pessoa transforma. Sim, quando dói no bolso, Né? a pessoa entende. E o que as pessoas precisam entender é que o advogado, ele não está ali para te defender, ele está ali para andar de mãos dadas com você. Então, a gente só defende quando a gente já tem um problema em evidência. E quando a gente está caminhando ao lado com medidas preventivas, a gente está ali administrando. E a gente entende que o empresário ele corre risco. Tem coisa que realmente, infelizmente, né, é o ônus, né, de qualquer área. O empresário ele vai ter que passar por aquilo ali. Mas se ele tiver uma orientação jurídica precisa, ele vai passar por ali de uma maneira mais fácil. É o que a gente conversou mais cedo, Sim. por exemplo, do carro. Sim. Você pode estar numa rodovia a 100 por hora debaixo de chuva. Você quer estar num Fusca ou você quer estar numa Volvo, né? O que a gente conversou mais cedo. Então, você está ali num carro com airbag, de cinto, você está muito mais protegido. O risco existe, né? Mas você está
conseguindo administrar aquilo para não ter um impacto tão negativo na sua vida enquanto empresário. Eu te pergunto, você quer estar no Fusca Ou na Volvo. ou na Volvo? Qual é mais seguro para você? Perfeito. Aí a escolha é só do empresário. E eu digo assim também no sentido, como eu estou intrinsecamente no meio da obra, palestra, tal, dificilmente eu vejo alguém falando sobre isso, sobre o contrato de obra, né? E eu vejo muito prestador também nessa aqui. Eu não sei se é a questão da ausência de informação ou por conta de uma restrição dele, algum bloqueio, né? O que o cliente vai pensar? Ou como que eu vou reagir em mostrar um documento para o cliente? Falar, eu tenho um documento para começar a sua obra. Sim, e aí Que é cultural, Perfeito. É uma objeção que a gente enfrenta muito. É a objeção do tempo, da correria de todos vocês, né? Que, graças a Deus, o mercado está muito aquecido, então está todo mundo trabalhando muito. Então, a primeira objeção é o tempo. E eu já ouvi muito disso. Como é que eu vou mandar um contrato para o meu cliente? E aí, eu sempre respondo com uma outra pergunta. Você tem algum problema em assinar uma coisa que só comprova a sua boa-fé? Se você realmente quer fazer o certo, você realmente vai se incomodar de assinar um papel? Então, eu penso muito nesse ponto. Se você está ciente que a sua obrigação é pintar, é entregar no prazo, você tem algum problema em assinar um contrato? Não tem. É a mesma coisa se você for numa concessionária, você vai ter que assinar para comprar um carro. Se você já tiver com segundas intenções em não pagar esse carro, pagar a primeira, a segunda e a terceira, você vai ficar meio que tutubiando. Vou assinar o contrato e a galera vai vir atrás de mim. O banco te empresta dinheiro sem uma assinatura no contrato? Não tem como. Por mais que você esteja de boa fé, é o negócio do banco. Então, ele está protegendo os seus interesses. E é assim em qualquer área. Se o cliente com quem você está lidando está de boa fé e também não quer te causar um prejuízo, ele vai ver no contrato uma postura profissional da sua empresa. Ele vai entender que você está em outro patamar, né? Que você tem uma organização e que você, assim como você quer segurança para si, você também vai dar segurança para o seu cliente, confirmando que você vai entregar no prazo, né? Que você vai utilizar material de qualidade. E dentre as outras obrigações que é inerente a cada profissão. Tá, e se o cliente não quiser assinar? Ele quer fechar o trabalho, mas ele se nega a assinar depois de ter lido o contrato. O que o banco faz quando você se nega a assinar um contrato? Ele não te empresta. Ele não te empresta. Mas aí tem o outro lado do prestador que, assim, ele precisa do valor, é o cliente que está ali, a não ser que ele não ligue para aquele cliente, falando, bem, se você não quer assinar, eu também não vou fazer a tua obra. Mas aí você, como profissional, se você chega para um cliente, solicita a assinatura de um contrato, e ele se recusa, Sim. O que você vai pensar? Qual vai ser a primeira coisa que você vai pensar? Então, para mim já é um filtro. Já não é um filtro? É um filtro, porque assim, como eu também cobro a visita técnica, Perfeito. e quando esse cliente ele não quer pagar a visita técnica, é um filtro no entendimento de que ele só quer saber de valor, ele não quer fechar a obra, ele quer leiloar. Sim, ele não tá dando o valor que você, enquanto profissional, merece. Porque hoje no mercado, eu não quero atender qualquer cliente. Eu quero atender um cliente que entenda a necessidade que ele tem de se organizar e de querer vender o seu serviço dessa forma. Então, hoje, a gente está vivendo um universo que a maioria dos profissionais da construção civil não entregam com qualidade. Então, a pessoa que hoje ela trabalha de uma maneira séria, um profissional honesto, ele tem o direito de escolher os seus clientes também. E aí eu escuto, as pessoas vão pensar, mas está todo mundo precisando ganhar dinheiro, eu preciso atender. Tá, você vai lá, você atende e não recebe. E o pior, E gastou aí? energia, gastou Seu material, tempo que você poderia estar atendendo uma outra pessoa. Então, assim, foi efetivo? Você teve um resultado prático? E eu, como advogada, eu também entendo que, às vezes, o cliente questiona alguma coisa num contrato. Exato. Tá tudo bem, a gente vai conseguir organizar aquilo. Eu também não sou o tipo de advogada engessada. Até para né? ficar mais confortável para o contratante, Perfeito. né? E assim, tudo é a maneira como você fala. Vai conduzir isso daí, Você né? vai conduzir isso. Como é que é a sua comunicação com o seu cliente? Porque o que ele tem que entender? Que isso é um ponto positivo. Ele tem que ver que você é um profissional organizado. Então, Eu acredito que seja uma segurança para ambas partes. para ambas as partes. Quais são as suas obrigações enquanto profissional e quais são as obrigações do dono do imóvel que está te contratando enquanto seu cliente? É só isso. Não é nem um bicho de 7 cabeças, né? A gente precisa
Entender que faz parte do nosso dia a dia e levar isso com mais leveza. Então, hoje a gente já desenvolveu um contrato que tem uma linguagem mais facilitada, né? A gente não contrata um advogado para brigar com o cliente, para se opor, não é isso. É só para administrar as relações e fazer com que tudo que vocês combinaram esteja no papel, nada mais. De forma formal, né? Sim. De forma formal, organizada, né? Criando uma estrutura também para esse profissional, para esse prestador de serviço, seja ele qual for, né? E me diga uma coisa, em questão dos influencers, isso também serve? Você diz para regulamentar as parcerias entre os influencers? Assim, porque hoje cresceu muito o prestador de serviço, fazer parceria com empresas e se tornar um influenciador daquela marca. Sim. Isso serve também? Como regulamentar essas relações, né? Isso. Porque, por exemplo, a parceria, ela tem condições. O próprio nome já diz, somos parceiros. Então, você vai ter as suas obrigações e o outro também. Então, hoje a gente desenvolve termos de parceria para colocar ali o prazo da parceria, o valor da parceria. E tudo no início é muito bonito. Sim, né? Florido, um monte de promessa, tá tudo certo. Mas são dois pontos aí que eu vou citar. E isso vale para qualquer relação comercial. Tá. O primeiro é na hora que você não quer mais. Suponhamos que aconteça alguma coisa, suponhamos que a marca que você representa faça alguma coisa que vá contra os seus valores. Eu preciso sair dessa relação. E aí? Né? Porque existe o contrato de 1 ano. Exato. E aí? E antes disso? E antes disso, você vai ter que pagar uma multa. Isso, você vai ter que ficar mais um tempo. Então, tudo isso tem que estar onde? No papel, as condições. Claro que a gente não faz pensando que vai dar errado. Claro, não. A gente nunca vai iniciar qualquer tipo de projeto, trabalho que vai dar errado. Sim. É sempre dar continuidade, chegar no final do ano e renovar isso. Perfeito. Mas as coisas acontecem, né? E no meio do caminho pode dar errado. E aí é o que está no papel e que vai valer. Então a gente cria condições para que isso possa acontecer de uma maneira mais facilitada e sem um prejuízo financeiro, por exemplo, o pagamento absurdo de uma multa que as empresas cobram, e você ali no ânimo ali de querer fazer, você assina e, né, e não pede orientação, uma validação do contrato. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, que é algo que o ser humano precisa tratar com mais naturalidade, é a morte. Isso acontece o tempo todo. Tem gente nascendo e morrendo enquanto a gente está aqui a cada segundo. Exato. Né? E um outro ponto que eu gosto muito da construção civil é o apego que todos têm na família. Sim. Né? Tá todo mundo ali construindo, cuidando da família, dos filhos, da esposa, do marido, enfim. Se você morre, a sua família vai ter condição de saber o que você, em vida, acordou com seu parceiro, né? Até para receber do contratante, né? Exato. Ah, sou esposa do fulano que estava aqui, tal, tá aí daí. Tá aí daí. Você não sabe o negócio que ele fez comigo, né? Então, se a gente se preocupa de fato com as pessoas que a gente ama e o resguardo patrimonial, ele é importante, porque o dinheiro, querendo ou não, ele resolve muita coisa. A gente precisa colocar as nossas relações comerciais de uma maneira que a nossa família não precisa se humilhar para receber o que é dela por direito. Né? Hoje a gente está aí no digital, você é uma marca, eu sou uma marca, e isso gera vários reflexos patrimoniais que precisam ser resguardados para que, na sua falta, essas pessoas estejam, em tese, protegidas. Então, muito importante. Você falou uma palavra aí que eu falei ontem. Não sei se foi ao vivo ou se foi por WhatsApp. Humilhação. Ou se humilhar. Sim. Existe contratante, não prestador, mas contratante, que assim, ele lhe contratou, mas para receber você tem que se humilhar. Isso tá certo. Ele não já trabalhou? Ele não já lhe contratou? Não foi algo acordado, mesmo em palavra? Sim. Por que passar por isso? Sim. Ligar e o cara não atender, só desculpa, não, minha esposa que vai fazer o pagamento, não, o administrativo tá assim. Eu acredito que, a partir do momento que você entrou numa obra, né, e acabou de colocar suas ferramentas, acertou com o seu contratante,
cumpriu com a sua parte, né, profissional, tem toda uma estrutura que você fez, tem a parte do caráter também, que você não vai pegar o dinheiro, vai embora, porque já você tem uma história no mercado, foi indicado, por que passar pela humilhação para receber aquilo que já é seu por direito? Então eu acredito que dentro do contrato existe tudo isso, né? Tudo isso. Datas, Sim. tudo certinho. E hoje a gente vive num universo que isso não existe mais. Antigamente, era na palavra. Hoje as pessoas, elas não são assim. E eu não falo isso de uma forma feliz. Eu acho que isso é péssimo. Claro. Porque a gente vê muito construtor que está iniciando, que está ali na boa fé, tomando prejuízo, porque confiou na palavra de um cliente. Mas eu já fiz serviço para ele 2, 3 vezes. Infelizmente, a nossa frustração, ela vem de quem a gente gosta. Quem a gente não gosta não nos decepciona. Então, essa decepção, essa humilhação, na maioria das vezes, ela vai acontecer com pessoa que você deu abertura. E menos né? espera. E menos espera. E aí, mais uma vez, se você é uma pessoa correta e o outro é correto, você não precisa se humilhar. Você passa aquilo para um papel e recebe. Né? Se hoje a gente, por exemplo, o protesto, que é uma coisa que eu utilizo muito com os meus clientes. A gente faz um modelo de contrato, a gente pormenoriza ali os serviços por etapas e dá valor para cada uma dessas etapas. Você recebe a cada etapa finalizada. Então, você já entregou o seu serviço. O seu cliente ele já está satisfeito que o serviço está ok. Se ele não te paga, você tem um cheque. O contrato tem a validade de um cheque, de uma nota promissória. Você vai até um cartório, se ele tiver sido confeccionado dentro dos padrões legais, você executa, você protesta. Que cliente que quer ter o seu nome protestado? Exato. Né? Então, assim, há ferramentas que facilitam isso. Você não precisa levar isso ao judiciário para poder resolver. É muito mais prático, então, você ter esse documento, Sim. né, falar, ó, eu trabalho assim. Eu acredito que essa conversa, essa primeira conversa com o seu contratante já tem que ser na visita, né? Sim, sim. Hoje... Mesmo que ele não pergunte, você já tem que falar, ó, eu vou mandar um contrato pro senhor, o senhor se importa? Perfeito. Vou mandar um contrato, não é isso? E assim, é a forma de você se apresentar, né? Hoje a minha empresa trabalha pensando na sua, no seu risco também, para te dar uma segurança de que eu vou te entregar o meu trabalho no tempo correto, vim aqui para fazer uma visita técnica, vou avaliar todas as condições, vou te encaminhar essas fotos, porque tem muita... Isso também acontece muito. Você entra para fazer uma obra, já existia alguma patologia ali pré-existente, e aí se você não relata isso para o seu cliente, né, você assume ali uma responsabilidade de garantia. Então, assim, a gente tem um passo a passo para conduzir toda essa situação, e é uma coisa assim simples, leve, que depois que você implementa no seu dia a dia, vira rotina, de fato. Que ontem à noite eu tava trabalhando com meu parceiro Marcos, né, e aí a gente falou, pegou na criança, agora tem que balançar. Não é? É os trabalhos que se pegam por aí, as surpresas, as caixinhas. Acontece o tempo todo. E, assim, uma coisa que, mais uma vez, a gente já conversou sobre isso hoje. Ônus da prova. O que é o ônus da prova? É a obrigação de provar o que está falando. É da empresa. Eu sempre coloco no meu Instagram, eu sempre divulgo decisões de juízes que não dão ganho de caso para as empresas que ingressam com a ação de cobrança porque elas não provaram o que elas estavam falando. E eu acho que isso é muito mais doloroso. Além do prejuízo financeiro, você ser taxado de mentiroso. Claro. Né? Muito mais. Muito mais, que o juiz vai virar para você e vai falar, tá, meu amigo, mas você não me provou que você fez, ou que você fez nesse percentual que você está cobrando. E aí? Como é que funciona isso? Como é que você vai comprovar que o que você está falando é verdade? E aí o ônus da prova, o dever de provar é seu. Então, o seu cliente é visto como uma parte vulnerável na situação, como se ele não tivesse entendimento para falar sobre aquilo. Então, ele simplesmente vai falar, não, eu não devo, não sei o que está acontecendo. E aí, você quem tem que provar. Não, ele está mentindo. Mas como é que você prova? Você tem que ter o quê? Evidência válida. Você precisa provar de fato que o que você está falando é verdade. E sem documentação, gente, não vai funcionar. Não, infelizmente, não vai dar certo. Né? A gente está aí há alguns anos e a gente vê resultados negativos a todo momento, justamente por isso. Ah, doutora, mas eu fiz. Tá, mas você, além de fazer, você tem que provar que fez.
E essa é a realidade. Então, ou você se adapta e cria mecanismos através, gente, do WhatsApp, a ferramenta está aí na sua mão. Se você fizer do jeito certo, no dia a dia, você tira foto, você faz um grupo, você manda mensagem para o seu cliente, você coloca ali valores, você se organiza, né? Ninguém sonhou com uma empresa pensando que ela fosse ficar pequena, todo mundo sonha em crescer. E para crescer, tem essa parte que você precisa amadurecer o seu negócio e fazer diferente. É como eu costumo falar também para um amigo meu, crescer dói. Crescer dói. E custa caro. Custa caro. E para crescer, você tem que investir, Sim, né? você tem que investir. A gente vê a Receita Federal e é todo tempo, a carga tributária, enfim. Então, assim, o empresário, mais uma vez, é um CNPJ, é um CPF muito corajoso, principalmente aí essa quantidade de novidade, né, do que a gente está vivendo, preço de material e impostos e tudo. Então, a gente precisa se organizar para conseguir levar. Então, é nessa questão que eu entro e vejo, né, muitos que tem essa restrição do documento. Por conta de tudo que já está acontecendo, eles mesmos criam esse bloqueio e falam, será que eu devo mexer com isso? Será que eu devo colocar mais alguma coisa? Porque o cliente está tão sensível, está tão ali com frustração de outro prestador e vem eu e coloco esse documento. Tá, mas aí... Né? E aí, né? E aí, me fala. Entre a faca, Sim, né, ali perfeito. no meio, entre a cruz, a espada, sabe? Sei que... Pois é, mas quantos profissionais da construção civil você não conhece que tem uma má fama? De começar e de não entregar. Eu recebi lá na minha caixinha de pergunta, né, que o profissional recebeu, pegou o dinheiro e foi embora. Não, a gente não vê profissional que rouba material? Que rouba material. Que rouba material, que começa e não termina, que faz um serviço de péssima qualidade. A gente não vê isso o tempo todo? Sim, e o cliente sempre sai com essa frustração, né, com o má Então, olhar ao profissional. Exatamente. Certo. Então, se o cliente recebe Sim. de uma maneira ali formalizada, que ele não tem que se preocupar com essa dor de cabeça, a partir do momento que você assume ali no papel que você vai cumprir um prazo, que você vai cumprir com a entrega do material da qualidade que você está propondo, você não acha que ele vai se sentir mais seguro para realizar aquele serviço? Sim. Então, mais uma vez, é a forma da condução, de ter o jurídico como um aliado na conquista do seu cliente, né? De fazer disso um diferencial. Porque se você é um profissional hoje que entrega com qualidade, que tem comprometimento, que sabe o que está fazendo, você já está na frente da grande maioria. E aí, se você passa toda essa sua responsabilidade para o papel e conta isso para o seu cliente, eu acredito que vai ser só mais um ponto positivo e ele vai te indicar para outras pessoas também, né? Que o sucesso é quando o seu cliente te indica para outras pessoas. O melhor divulgador é o seu próprio cliente. Perfeito. Porque, assim, o cliente não é só aquele cliente, ele tem uma listagem de amigos, ele tem um círculo de amigos. Sim. E a partir do momento que eu acredito que você fez, de acordo com o que está escrito, para esse cliente te deu ok, te deu um feedback, isso é muito automático. Não, a gente hoje não estava falando da lona no chão, da Sim, diferença da sim. lona... Sim, para o outro material. Para o outro material, né? Sim, Então, sim. assim, se você já é um profissional que tem, na sua percepção, não tem coisa melhor do que uma obra organizada. Sim, sim. Então, se você já é um profissional que se preocupa com essa organização, de trazer esse conforto para o seu cliente, porque às vezes você faz reforma e a casa segue em funcionamento, o cliente está morando ali. Claro. Então, se você já tem essa preocupação toda, esse zelo, nada mais justo do que você se proteger também e passar isso para o seu cliente como um ponto positivo da sua prestação de serviço. Isso, e como eu falei, ele vai passar para esse ciclo de amigos, a forma que você conduziu. Sim. Claro, ele vai falar da má experiência, mas que agora foi indicado a um profissional. Nossa, esse cara me trouxe um contrato, né? De início eu fiquei ali meio, né, com medo e tal. O cliente fica, né, meio com receio e tal. Outros se engrandece por conta do contrato e quer explorar o cara até o último.
Mas isso acontece sem contrato também, não acontece? Também. E aí? Porque ele segurou o dinheiro até o final. Então, Não, eu tô com a última parcela dele, ele tem que me entregar a casa como se fosse a lataria do carro, porque é Sim. cultura do Brasil, sim. né? Infelizmente, a cultura do Brasil tem que ficar ali, e senão eu não pago. E quando ele te arruma um serviço adicional no meio do caminho? Também. E aí, Né? para você fazer isso, né? Agregar Como é que isso. você faz? Tem- Como é que você organiza? Tem cliente que entende, fala, ó, a gente vai ter que adicionar um valor a mais porque isso aqui não estava no combinado. Perfeito. Tem cliente que entende. Já outros falam, mas você não pode fazer, tal, já está aí no meio, porque ele entende que pelo fato de você estar mexendo com tinta, com lixa, com tudo, Sim. você tem a obrigação. E você não tem, porque você vai levar tempo ali. Chiar e pedir desconto, gente. Todo mundo. Chiar. Chiar e pedir desconto. Sempre vai acontecer. É, Né? Que tá todo mundo tá no meio da obra, ai, que eu tô gastando mais do que eu devia. isso. Passou do orçamento. Isso. Mas assim, por que que isso aconteceu? Ele não se liga que ele pediu um serviço a mais, que você vai ter que ter um desgaste maior de tempo. E aí, às vezes, você faz um orçamento numa parede que está de um jeito, chega lá, você descobre uma infiltração que não tinha. Então, o que que você precisa? Você precisa comunicar isso para o seu cliente, para depois ele não falar, ah, você não me atendeu no prazo. Então, é esse diálogo, é essa conversa, o dia a dia que você tem que fazer com que isso te dê segurança através do contrato. Exato. Para você que está acompanhando, fala aqui nos comentários se já teve um problema, algo parecido, ou cliente que não lhe pagou, não sei, conta qualquer situação, deixa tudo aqui, faz o teu comentário, né? E assim, é dificultoso? Não. A partir do momento que você entende que você tem direito disso. A dificuldade é quando você não entende. O prestador, falando do lado do prestador, né? Eu acredito que hoje, pelo fato da gente ter muita informação, Sim. antes a gente não tinha, eu comecei em 2000, então em 2000 não tinha tanta informação, tanto respaldo para o prestador, e hoje já existe essa questão do respaldo, do documento, então a ausência de informação não é, né, Dui? Não, a ausência de informação não é, mas eu penso muito que, por exemplo, tem-se uma limitação com o advogado justamente por conta de toda essa linguagem, da dificuldade do entendimento. E tudo que é novo gera desconforto. Eu não nasci advogada, você não nasceu pintor. Foram habilidades que a gente desenvolveu ao longo do tempo, Sim. né? Sim. A primeira pintura que você fez, ela não te causou? Ah, eu lembro Um como desconforto. hoje. Nossa, eu pensei que eu não ia acabar nunca. Então, não foi difícil? Muito difícil. Não foi algo que te assustou, que você olhava e falava, não, mas, né? Foi, pior que foi. E hoje? Como é que funciona hoje? Não, hoje a gente já pega outros caminhos, já tem uma prática, o exercício já não é tão desgastoso. Você se aprimorou. Exatamente. Se equipou também de ferramentas Sim, que ajudam Sim. a, né, se adequar ali e tudo isso vira algo mais... O dia a dia. Exatamente. É a rotina. É a rotina. E é o que eu quero trazer para os meus clientes. Entender que o meu trabalho faz parte da rotina deles e que isso não é uma burocracia burra. É algo inteligente, prático, fácil, que está para qualquer área, para qualquer profissional, que ele tenha acesso a isso, né? E que é muito melhor a gente caminhar junto e trilhar um caminho florido do que a gente se conhecer no problema, né? E tem um caminho de espinho. E tem um caminho de espinho. Quantas empresas eu já vi fechar por conta de ação trabalhista? A gente sabe que isso acontece de cliente ter que vender carro Nossa. para pagar a ação trabalhista. A gente sabe que isso é uma realidade. Então, assim, a informação, eu acredito que hoje com o digital ficou muito mais facilitada, mas as pessoas precisam se permitir aprender, né? Implementar aquilo no dia a dia e fazer disso algo comum, né? Algo corriqueiro. Da mesma maneira, você não tem um contador? Sim. Todo empresário não tem um contador para quem Sim. ele liga, pede informação, ele dialoga, né? A figura do advogado. O Sim. jurídico, ele tá presente em qualquer relação comercial. Então, as pessoas precisam aprender, né, a ter isso como um dia a dia, ter algo da rotina da empresa, né, essa organização. Eu sei que o nosso tempo aqui é bem curto, é 1 hora e tal, mas para quem quer pegar mentoria, se você tem algum aplicativo de mentoria, alguma coisa assim, algum conteúdo disponível ou pode disponibilizar para dar continuidade e entender afinco Sim. sobre tudo isso que a gente está falando, contrato, né, pro lado do prestador, pro lado do cliente? Sim, sim. Hoje o escritório desenvolveu
alguns e-books, né? Sim. Para ensinar na prática como que funciona essa gestão contratual. Tem um e-book até que para você saber sobre o cliente com que você tá lidando, a gente ensina sobre formas de avaliação, né, na prática do dia a dia, mão na massa ali, justamente para que as pessoas se familiarizem com esse universo. Então a gente teve essa preocupação de criar algo para te fazer caminhar sozinho e entender como é que isso funciona na prática. Tá, e você pode falar pro pessoal onde encontrar essa mentoria? Então, hoje a gente tem um Instagram, né? Através do link, as pessoas podem entrar em contato, que a gente disponibiliza e mostra como é que isso funciona. Tem um valor? Esse não tem um valor, porque a gente colocou isso dentro de um pacote, de um documento que a gente fornece, mas as pessoas que estiverem te ouvindo, eu faço questão de compartilhar para que entendam, né? De como é que funciona tudo isso na prática através desse e-book que ensina ali o dia a dia para implementar essas ferramentas. Então você, amigo, pintor, não passa mais apuro, não. Entra lá no Instagram da Dui Advogada, você vai ver o link para você que é seguidor da página, para você que está sempre aqui nos acompanhando, é algo importante, clica lá no link, passa a entender um pouco mais, o nosso tempo aqui é muito curto, tá? A gente está falando muito superficial, porque existe, acredito que muito mais profundo, né, essa questão, mas que além de se ter uma profundidade, não é nada de outro mundo. Não é nada de outro mundo. É um documento, né, como você estivesse assinando um documento do seu carro, do seu apartamento, né, de uma viagem também, Sim. não é isso? Sim. Então é algo que vai lhe respaldar, vai proteger o seu bolso. Né? Vai ter datas, Sim. Né, certinho para o Sim. Pix cair. Data para o Pix cair, exatamente. Porque isso eu vou te falar. Sim. Meu pai, como é dificultoso. Assim, para escritório de advocacia, a mesma coisa. Advocacia não, desculpa, de arquitetura, Sim, construtora, sim. porque eu dificilmente vou até o cliente final. É sempre arquitetos, empreiteiro ou Que construtora. fazem intermediação Exato, ali. exato. E terceirizam vocês, né? Exato. Vocês são subcontratados. Então, a gente também tem que pensar nessas relações. Para vocês entenderem, assim, de uma forma mais ampla, como que funciona, por exemplo, se veja como um profissional. Você tem a relação jurídica com quem te contrata, você tem a relação jurídica com o seu colaborador, você tem a relação jurídica com uma pessoa que você terceiriza algum outro serviço, né? Então, assim, são várias esferas que a gente, dentro do direito, consegue tratar e dar a segurança que vocês precisam para trabalhar com tranquilidade. Todo mundo respaldado ali, Respaldado. né, dentro do contratante, como eu falo, né? Sim. Eu creio que a maioria não tem um contato final com o cliente. É muito difícil, Sim. né? É mais um empreiteiro. Sim. E- E aí, se esse empreiteiro recebe, não te paga. Então, mas a grande parte desses empreiteiros é complicada essa negociação de contrato, sabia? Eu não sei se é a questão da ignorância, ou eles ficam com medo, ou eles não têm exatamente uma organização de pagamento, porque o que pega mais é quando a gente vai falar em dinheiro com eles. Ele te dá a entrada, como eu venho falando, Sim. e a dificuldade é essa questão. Então eu não sei, né, se eles se fijam para não querer pagar na data e querem administrar o dinheiro para as coisas deles, Sim. e depois, isso, né, depois que pegue mais dinheiro com o cliente, aí sim eles vão te pagar. Mas com o documento não tem isso. É a data... É a data do pagamento e do encerramento do serviço. E você também não pode atrasar na sua Tá. prestação de serviço. E dentro dessas datas, corre-se juros ou é a data que ele... Bem assim, passou 5 dias, 10 dias. Então, aí a gente utiliza sempre a prática do bom senso. Acontece na construção civil de ter algum atraso. A Exato, gente sabe que isso acontece. acontece. Tudo conversado. Fulano, vou demorar aí 2, 3 dias para depositar, teve um problema aqui, beleza. Atrasou um mês. Uhum. Não. Aí o seu contrato tem o quê? Correção monetária. Aquele valor vai incidir uma multa de 1%, 2%, enfim, a gente vai avaliar e vai colocar ali. Então, juros, correção monetária, tudo isso a gente coloca dentro desse contrato. Tá. E dentro desse contrato, mesmo tendo essa questão jurídica de juros e tudo mais, para receber isso, porque eu sei que é complicado. Quais são as ferramentas? Exato, para receber também esses atrasos. Então, lembra que eu te falei da figura do protesto? Sim. Então, quando a gente tem um contrato feito de uma maneira juridicamente válida,
A gente protesta esse cliente com todos esses valores. A gente vai ao cartório, cada cartório, né, tem a sua metodologia, a gente informa, entrega esse contrato, que é um título executivo extrajudicial, faz esses cálculos e o cartório vai notificar esse cliente desse valor, desse pagamento, com as taxas e juros de todo esse atraso que aconteceu. E aí você segue recebendo ali, vamos dizer, ele pagou 30% que foi a entrada. Perfeito. Ficou acertado para 25 e 25, que é a metade e o final. E aí teve alguma coisa ali de atraso, como a gente está falando de atraso, 15 dias de atraso. Só que ele só acertou os 25 e não acertou o atraso. Aí ele pulou para os outros 25 e terminou. Aí também não acertou o atraso da metade que ele teria que pagar. Aí eu continuo recebendo normalmente ou eu mesmo barro para não receber e depois recebo por fora os atrasos? Aí vem a questão da conversa, do acordo, certo, de tentar se organizar. E aí o que acontece no meio do caminho? Por exemplo, obras grandes, suponhamos aí que você pega um serviço que você vai fazer por etapa. Você teve algum problema ali com o seu contratante exatamente nesse ponto de pagamento. Você vai fazer um termo e vai reduzir isso ali através de informação. O que foi que você recebeu, o que foi que você não recebeu, você vai conversar com ele e vai dar a formalidade para o que ele está te devendo. Uhum. Então, ao longo do contrato, a gente tem que fazer essa gestão, a gente tem que fazer essa organização. O que é que você me deve, né? Justamente para que, se chegar lá na frente, você ter algum problema, você já tenha algo que comprove qual foi o percentual que você executou e o que foi que faltou ele te pagar. Né? Então, a gente precisa ir organizando isso no meio do caminho para conseguir cobrar ele essas frações. E um ponto muito importante, o construtor ele não pode simplesmente ir lá e parar a prestação de serviço. A lei protege o dono do imóvel até nisso. Então, fulano não me pagou, eu vou parar a obra dele. Sim. Não funciona. Que normalmente acontece o que acontece isso. Mas não funciona dessa forma. Ele tem que ir até o final. Não é que ele tem que ir até o final. Ele precisa notificar esse cliente, solicitar a regularização num prazo e conseguir comprovar que essa negociação ela aconteceu. Então, por exemplo, se hoje você está lá pintando 10 apartamentos, você pintou 3, recebeu. Pintou mais 4, ficou sem receber. Você tinha um contrato para pintar todos os 10. Ele parou de te pagar, o que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem para ele, ou uma notificação, ou um e-mail, informando, meu dinheiro acabou, você precisa me pagar para eu dar continuidade. Se você não fizer meu pagamento em até tantos dias, 5 dias, 3 dias, eu vou paralisar a obra. Então tem que ter esse aviso, essa comunicação. Um prévio aí. Por mais absurdo que isso pareça, é uma maneira de você se resguardar, né? Então, você precisa comunicar, você precisa comprovar que teve essa comunicação, essa solicitação de pagamento. Não basta paralisar e deixar, porque senão inadimplente você. É brincadeira. Quer dizer, eu estou para receber, ele é o devedor, eu não posso parar sem um aviso e o prévio. Sim, de um comunicado, uma oportunidade dele se regularizar. Porque pensa isso aos olhos do judiciário, onde a maioria dos empresários não entregam. O que o judiciário vai entender? Não, foi ele que não quis terminar, foi ele que abandonou a obra, que deixou o cliente na mão. Igual existe a percepção que a Justiça do Trabalho protege o empregado, o que eu discordo, existe esse pensamento de que, né, a Justiça tem que proteger o dono do imóvel porque ele é numa relação comercial, ele é o lado hipossuficiente. Então, você precisa criar ali uma série de comunicações que te resguarda, que demonstra que você realmente não recebeu, que estava acordada aquela medição, aquele pagamento naquela data e que ele não aconteceu. Meu Deus. É uma mensagenzinha no WhatsApp, Davi, não tem nada de difícil, você formaliza ali. Pode ser no WhatsApp, tira um print, alguma coisa assim? Então, porque tem aquelas mensagens de 24 horas. É um detalhe que eu sempre falo para os meus clientes. Começou uma obra, gente, isso é uma dica importante. Começou uma obra, faça um grupo no WhatsApp com o seu cliente. Crie um canal oficial de comunicação. O WhatsApp é uma ferramenta instantânea.
né? Só que o que você precisa observar? Ele tem que essas mensagens, essa conversa, ela precisa ser conduzida da maneira correta, né? Hoje, as mensagens temporárias. O que eu tenho de cliente que me liga? Eu tinha tudo, mas... Eu tinha, não tenho mais. Não tenho. E aí, o que eu vou fazer com essa informação, gente? Não né? tem. Então, você cria um grupo com o seu cliente. Você, por exemplo, você vai comprar material, você pega as notas fiscais, encaminha para ele ter aquele acervo, aquela organização dele também para saber o que você está comprando. Aconteceu algum problema na obra, manda ali pelo WhatsApp, faz por escrito. Porque essa questão do áudio também, para a gente reduzir o áudio por escrito, dá um pouco mais de trabalho. Então, né, assim, dá a preferência pelo escrito para ficar mais fácil. Se você precisar comprovar alguma coisa, a gente validar essas conversas e conseguir contar, né, esse passo a passo e justificar o motivo da sua paralisação da sua obra, por exemplo. Por a falta de pagamento. Falta de pagamento. Ou compra de material, né? Porque tem prestador de serviço que já entra por completo, né? Sim, material, tudo, e eu mesmo não entro com material. Tem gente que gosta de colocar a lista de material, né? E aí coloca para o cliente pagar, que é o meu caso, eu coloco para ele, porque aí ele divide 10, 15. Sim. Eu não entro com material. Já tem outros prestadores que gostam de entrar com material. Então, com material é mais sério ainda, eu acredito, e é certeza, porque é um investimento a mais, porque ele já está tirando do dele. Sim. 5 mil reais só de material, levando para a obra do cliente, e o cliente ali de segundas intenções. O cliente ali tá de boa, né? O cara vai fazer meu serviço e eu pago depois do jeito que eu quiser. Sim. E aí esse pago daí do jeito que eu quiser é que é o problema se você não conseguir exigir que ele pague o que é seu de direito, né, no prazo que vocês acordaram. É isso aí. É isso aí. Gente, vai chegando no final. Nossa, teria a noite toda aqui para conversar. Muitos assuntos. Muito assunto. Não tem muito assunto? Muito assunto. Muitos leques, Muitos tópicos, né? Nossa, muita coisa. Mas acompanha, né, a Dui lá, advogada, no Instagram dela. Vai aparecer aqui em algum lugar. Nosso amigo Renan vai colocar. Segue ela. Pega mais orientações, contrata. O importante é contratar. Contrata também. Segue aí o nosso Instagram, Davi Quintino de União de Cores. E também o Mundo da Tinta Não Para. Tá bom? Dui, obrigado. Foi um prazer participar. Espero ter conseguido contribuir de alguma forma e estou sempre à disposição. É isso aí. Gente, vai ficando por aqui. Até a próxima. O Mundo da Tinta Não Para. Valeu, obrigado.